Olá, seja bem-vindo ao Música em Casa. Eu gostava que nos contasse o teu início na música. Eh, obrigado, obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui. O início da música foi assim, uma coisa muito banal. Eu andava, portanto, no jardim de escola ali em Alcobaça, de onde sou natural, e um dia houve um professor que é o Paulo Barbosa, que é trompetista, e que foi lá à escola e perguntou aos meninos quem é que gostava de ter aulas de música. Pronto, e eu pronto, fiz a cabeça aos meus pais até eles me deixarem ir para as aulas de música. Depois o piano foi logo a tua escolha inicial. Pá, era o que havia e nem sequer foi bem piano, ou seja, nós tocávamos aquelas coisas que existem. Aconteceu quando eu tinha 5 anos. E portanto nós tínhamos basicamente dois momentos de aula, um que era basicamente o solfejo, era o livro de solfejo do Tomás Borba, um clássico, e, e o outro momento, pá, eram coisas tipo órgão mágico, coisas que na verdade não tinham muito a ver com o piano, teriam mais a ver, pá, nem bem com o órgão, ou seja, a lógica daquilo tinha mais a ver até com o jazz do que propriamente com a escrita de piano tradicional, na medida em que a maior parte das coisas que eu comecei por tocar, portanto, eram-me ensinados acordes que eu tocava com a mão esquerda, tríades, e tinha uma cifra por cima da melodia, e basicamente eu aprendi a ler aquela melodia e aprendia a tocar acordes na mão esquerda e aqui a acompanhava. É curioso que, na verdade, o primeiro contacto que eu tive com música é mais próximo em termos de paradigmas com a prática do jazz do que propriamente com o clássico, não é? Mas, quer dizer, o professor não tinha nada a ver com o jazz e o que eu tocava também não tinha nada a ver com o jazz em termos de estilo. Enfim, coincidências, não é? E depois quando é que começaste a ver a música mais a sério? Epá, é uma pergunta difícil na medida em que eu não sei fazer mais nada, nunca tive jeito para mais nada e também nunca me pus a questão de o que é que eu farei quando for grande, ou seja, digamos, eu comecei a tocar com 5 anos, como disse, epá, e aquilo às tantas, não sei precisar quando, diria que pá, sempre foi aquilo que eu queria fazer, sei lá. Mas quer dizer, o ímpeto inicial para começar a ter aulas de música não foi tipo, é para quer ser músico, preciso de ter aulas. Aconteceu isso e pá, e quando tu tens 5 anos, não é? Aquilo torna-se uma parte da tua personalidade, uma parte do teu percurso, e então nunca houve essa questão de pá, o que é que eu vou seguir, não, já lá está, a ver a música. E depois quando, ao passar dos anos, foste ganhando mais consciência do que era a música? Sim, ainda estou a ganhar. A música. Sim, opá, fui tendo várias experiências. O meu percurso no Orfeão de Leiria foi muito rico. Naquela altura cruzei-me com professores uh, muito fortes naquilo que era a sua área. Ou seja, tive um professor de piano que era o Luís Batalha, que era de facto alguém que conseguia pegar em qualquer miúdo e incutir aquele tipo de disciplina e aquele tipo de rigor na prática do instrumento. Tive o Pedro Rocha, que é um célebre compositor e que começou ali no meio do Orfeão a fazer experiências com o pessoal, a pôr o pessoal a improvisar, num primeiro momento sobre temas de jazz, mas depois também fizemos muitas experiências de improvisação com música concreta, enfim, falávamos sobre aqueles textos para a improvisação do Stockhausen. Depois tive o Paulo Lameiro também, que é uma força da natureza, pá, que foi a primeira vez que eu ouvi Ligeti e foi numa aula dele. E tive também o Pedro Figueiredo, que estudou com o Emanuel Nunes e que me incutiu muito o gosto pela música do Emanuel Nunes e por toda aquela escola da segunda metade do século XX. E que aliás me empurrou para os workshops do Emanuel na Fundação Gulbenkian, que eu ainda fiz 2 ou 3. Portanto, toda essa vivência no seio do Orfeão, quer dizer, deu origem a este percurso que eu tenho muito feito de mistura e de ir beber a várias fontes para criar uma linguagem diferente e fresca, não é? Por isso, opá, há alguns no meio deste processo e do contacto com todas estas influências e todos estes discursos,
e temos que pensar que se calhar ali em 2000, 2001, 2003, todos estes discursos artísticos estavam muito de costas voltadas, não é? Quer dizer, se tu falasses de um compositor, quer dizer, em Portugal começou talvez nessa altura a geração do Estinoco, do Bernardo Sassetti, do Pedro Moreira, enfim, foram músicos com quem eu estudei e que me influenciaram imenso e que mudaram um bocadinho o paradigma em Portugal e começaram se calhar a ligar mais, a fazer as pontes entre essas diferentes músicas, mas como sabrás, não, na altura não acontecia, ainda tínhamos muita discriminação dos músicos clássicos pelo jazz e dos músicos de jazz pelos músicos clássicos, e sobretudo a malta da composição ainda muito influenciada por aquela escola do serialismo integral e da nova complexidade, não é? Que só viam o fascínio da composição na matemática e descuravam um bocadinho tudo o resto. Estou a exagerar, mas enfim. Sim. Não é fácil fazer uma contextualização. Tu desde o início nunca tiveste assim o teu gosto musical só uma coisa, foste sempre um bocado de tudo, é isso, basicamente. Sim. Mesmo no piano, não tinha, achava uma seca tremenda o período clássico, por exemplo. Só queria tocar música romântica ali a partir do quinto, sexto grau, quando tu começas a ter mais noção digamos, do repertório no seu todo, não é? E começas a ter uma palavra cada vez maior sobre aquilo que podes tocar ou não. E eu não tinha paciência nenhuma para os Haydns e para os Mozarts, que só passei a ter muito mais tarde. Ou seja, pronto, gostava muito da música do Boulez, por exemplo, gostava imenso e pronto, claro, o jazz, o Paulo Gershwin, todos aqueles compositores com essas influências. Eu na primeira aula do meu oitavo grau de piano disse ao professor que queria fazer o concerto de Ravel e o concerto de Colónia do Keith Jarrett. Portanto, queria sempre estar assim, ao mesmo tempo que já fazia concertos profissionalmente em termos de jazz, já estava a tocar. Portanto, sempre foi um percurso assim muito repartido, sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo e em várias linguagens. Tu achas que faz falta que haja mais professores como te aconteceu, ou seja, que mostrem um bocadinho de tudo? Acho que hoje em dia também no ensino somos muito... Eu acho que... não nos mostram muito o resto. E depois nós ganhamos essa... Não sei, sabes que eu hesito hoje em dia, hesito muito em criticar, por exemplo, na verdade não estou por dentro do ensino, digamos, oficial e clássico, na medida em que eu neste momento dou aulas apenas no Hot Club, mas também tento fazer por isso lá, ou seja, nós no Hot Club somos sempre convidados a preparar uma palestra que damos aos alunos anualmente, e a minha palestra é sobre sempre música do século XX, em que lhes vou mostrar os Stockhausen, os Messiaens, os Ligeti's. Acho que também é importante para aquela malta que cresce no seio do jazz conhecer estas outras músicas, que digamos não são coisas que nós encontramos no nosso dia-a-dia naturalmente, não é? Pronto, desse ponto de vista hesito um bocadinho em criticar o ensino oficial porque não estou por dentro dele e é fácil fazer críticas gratuitas não fundamentadas. O que eu diria é que é necessário em Portugal, talvez se refira mais até à formação musical, isso acho que era... A formação musical não enquanto disciplina, mas digamos toda a parte da prática musical que não incida diretamente no tocar um instrumento, ou seja, várias coisas para além do tocar um instrumento que são super importantes e que eu acho que era muito importante e essencial e enriquecedor haver um diálogo maior entre músicos de jazz e músicos clássicos, na medida em que, e isto que eu vou dizer é mais uma vez uma convenção sujeita a debate, pronto, mas o jazz tende a fazer mais uso da teoria, ou seja, na medida em que tu para tocares, para poderes improvisar, não é? Tens de estar muito mais consciente sobre os vários aspectos da construção daquilo que estás a improvisar, a forma, a harmonia, o ritmo sobre o qual estás a improvisar, ou seja, nós temos que saber lidar com um 5x8 ou um 7x8, mas quer dizer, temos que o sentir de forma tão natural quanto um 4x4. E isso por vezes é um drama quando tu vais tocar com uma orquestra, não é? Às vezes há ali uma falta de
pronto, lá está, isto que eu estou a dizer é sujeito a debate porque depende muito da orquestra. Se tens orquestras a partir cascar ritmicamente, tens orquestras para quem um 5 ou um 7, de repente é um bicho de 7 cabeças. Pronto, e eu acho que de facto há ali um common ground possível entre músicos de jazz e músicos clássicos, nomeadamente, eventualmente, no contexto de uma disciplina de música de conjunto, em que se pudesse trabalhar repertório como aquilo que eu desenvolvo, em que tu tens, digamos, uma linguagem, se quiseres, de início do século XX, próxima de um Prokofiev ou de um Ravel, enfim, ir a partir daqueles modos e daquelas cores dos modos gregos, e etc. e tal. E é possível essa música ter improvisação, digamos, feita por músicos de jazz. Eu tenho peças que misturam um bocadinho essas duas realidades e essas peças podem servir como veículo pedagógico também, rítmico, improvisatório, quer dizer, às vezes os músicos clássicos têm vontade de improvisar, não têm necessariamente uma afetividade pelo idioma jazz que os leva a enverdar de uma forma estrutural por esse caminho, ou seja, de facto a fazer um curso de jazz ou frequentar uma escola de jazz, mas têm curiosidade a improvisar e enfim, eu acho que de facto seria proveitoso, tanto a nível superior como a nível dos conservatórios, um diálogo entre, agora, digamos, o diálogo já existe, eu vejo que cada vez mais os músicos clássicos estão super interessados naquilo que os músicos de jazz fazem. Talvez até não seja descabido dizer que os músicos clássicos hoje em dia estão mais interessados pelo jazz do que propriamente os músicos de jazz pela música clássica. E isso é uma grande felicidade de verificar. Eu acho que será importante para o ensino da música dar esse próximo passo de tornar isto de facto, de haver, digamos, uma reforma dos programas, uma reforma do ensino para tentar integrar pessoas das duas áreas. Porque tu tens basicamente todos os licenciados que saem por ano, que são centenas, do clássico, digamos que têm à partida possibilidades de lecionar num conservatório básico, seja ele qual for, no país inteiro, enquanto que os músicos de jazz, quer dizer, um licenciado ou pode ir para o ensino privado, onde são muito poucas escolas de jazz que tu tens, ou então pode ir para o ensino profissional, que digamos é um ensino que se destina já ao final do período de conservatório, não é? Portanto, também a nível laboral existe aqui uma diferença de oportunidades e eu acho que era importante haver um diálogo entre as instituições e quem faz os programas e quem decide sobre a natureza do ensino, enfim, de pôr as pessoas a dialogar. Isto não se trata mais do que uma questão política de arranjar postos de trabalho, é mesmo tentar ver o melhor de cada música para enriquecer o ensino. E quando é que começou o teu gosto pela composição? Foi desde cedo também? Foi desde cedo, pá. Os pianistas têm muita propensão para isso. Eu lembro-me, acho que quando tinha 8, 9 anos já rabiscava umas coisitas. Tens isso ou já não? Já. Epá, eu sou capaz de perder originais de 2015 ou 2016, quanto mais rabiscos de 94. Talvez tenha, não sei. Mas pá, os pianistas, seja na base da improvisação, porque, ou seja, e mais uma vez, como o meu primeiro pensamento musical foi acordes na mão esquerda e melodias aqui na direita, isso também te leva depois a tentar, quando pegas numa sonata de Beethoven, por exemplo, não é? A malta tens duas maneiras de proceder, ou decoras de facto as notas, lês a música e crias uma memória física daquilo que está escrito na partitura, não é? Ou então, paralelamente a esse processo, crias ali um percurso tonal em que tu tentas analisar, sei lá, o baixo de Alberti, por exemplo, muito típico naquele tipo de música, não é? Eu basicamente criava cifras mentais daquilo que estava a acontecer na sonata, ou seja, uma espécie de... Não é uma análise profunda da obra, mas digamos que há sempre uma consciência paralela de ok, é este acorde, eu estou na tonalidade X, enfim, é um pensamento muito jazzístico. E digamos que o facto de tu veres sempre a música deste ponto de vista depois também fomenta, a análise fomenta muito depois a criação, não é? Por isso, é isso. E como é que tu classificas o teu estilo musical? Achas é um bocado, como é que conseguias? Opa, há uma frase que eu gramo, que me saiu assim uma vez no meio de uma entrevista, que é
dar à nota escrita, eu ainda não bebi muito café hoje, isto está lento. Dar à nota escrita, não é efêmero, é a espontaneidade. Dar à nota escrita a espontaneidade da nota improvisada e dar à nota improvisada a consistência da nota escrita. Ou seja, tu enquanto improvisador, tu procuras sempre, ao longo dos anos, ao longo do teu percurso, enfim, no fundo, como um orador, ou como um mestre de retórica, não é? Aquela malta que faz discursos improvisados, não é? No fundo, o improvisador, já, quando está a improvisar, está a falar. E aquilo que tu queres é que, no fundo, o teu discurso seja o mais eloquente, sofisticado e refinado possível. E trabalhamos, não é? Tu fazes 2000 improvisações sobre determinada harmonia jazz, no fundo, para tentar conhecer aquela harmonia por fora e por dentro e para tentares improvisar as linhas mais, enfim, refinadas. Eu ia dizer sofisticado, mas às vezes a simplicidade é muito bonita também. E enquanto compositor procuras também isso, quer dizer, procuras conhecer toda a teoria musical, procuras conhecer todas as regras e todos os mecanismos que te ajudem, digamos, a produzir uma coisa que funcione, mas isso é 50% da composição, não é? Depois precisas dos outros 50% da espontaneidade, daquilo que mexe ao coração das pessoas, daquilo que não se explica e que não se pode ensinar. Tens assim alguma formação que gostas mais de compor? Ou... não. Gosto muito do, ou seja, todo este caminho que eu venho desenvolvendo assenta muito na não repetição, ou seja, não tenho ainda 2 discos com a mesma formação, não tenho ainda 2 peças exatamente para a mesma formação. Acho que gosto da cena de te tirarem o chão, estás a ver? De repente, se me pedirem para escrever uma peça para trombone e cravo... Olha, é uma bela sugestão. Acho que vamos a isso, não é? Por isso diria que não. Agora, tenho coisas que gostei muito. Escrevi para o Festival Gravíssimo, onde sou compositor residente já há vários anos. Escrevi na edição de 2018 ou 19. Escrevi um quinteto de metais para metais e piano que soa maravilhosamente. Aquela malta é muito fixe. O quinteto de metais, portanto, 2 trombones, tuba, 3 trombones, 2 tenores, um baixo, tuba e eufónio, dá-te um registro que pode ser muito jazzístico, na medida em que tu tens os trombones que têm aquele ataque agressivo que pode ser muito rítmico e muito balanceante, e ao mesmo tempo tens os instrumentos cónicos que te dão aquela cor quase de madeira. E depois, quando tens virtuosos dos instrumentos, quer dizer, tu pedes super pianíssimo, aquilo sai super pianíssimo e podes estar a fazer pianíssimo no piano. Essa peça resultou muito bem. E também o disco que estou agora a ultimar para piano e coro, que se chama Beethoven Reminiscências, também foi assim uma coisa, os primeiros ensaios com coro, tu improvisares por cima de um coro, imagino. Uma experiência única. Mas também a liturgia dos pássaros com os drumming, enfim, cada... Eu também toquei uma peça tua e agora estou-me a falhar o nome, com os Massive Brass Attack. É? O Leviathan? Eu acho que ia tocar assim. Sim, cheguei a fazê-la, sim. Já foi comigo ao piano? Já não sei. Ou era só metais? É só metais. Tens uma peça só de metais também, é isso? Sim, é um Windless. Então é isso. Era só metais. Sim. Essa peça é... Foi para aí em 2014, aí ou antes. Aí. Possível. Essa peça foi-me encomendada por... Mas tocaste só? Nas meio. Ou ensaiamos. Eu lembro que sei que o Sérgio Galeno estava a falar no teu nome e na tua peça. Agora não me consigo, na minha cabeça, se eu toquei ou ele falou tão pode ser o tão feliz que aquilo tenha-me ficado na cabeça. Mas o teu nome e a peça, fiquei com aquilo na cabeça. Agora não sei dizer se eu toquei ou não, ou se ensaiamos, mas chega aquele momento e o teu nome ficou de... estava tão contente a explicar a peça. Sérgio, mas já somos amigos há tantos anos e
o Sérgio tem uma paixão pela música, às vezes que ele próprio olha para a minha música fica mais entusiasmado do que eu, às vezes até fica assim um bocadinho. Mas isso pode ter sido o Leviathan, que foi um concerto que ele me encomendou para piano e originalmente ensemble de metais, e depois na ESMAI fizemos com o ensemble de... Perdão, o original é para ensemble de trombones, e depois fizemos uma versão na Casa da Música com um grupo de metais, portanto, trompetes, trompas. Ou então pode ser o Windless, que foi uma peça que me foi encomendada pelo Tiago Carvalho, que é um tromponista, Sim, Tiago. para a sua PAP na Profissional de Espinho. Juntou-se com os colegas e criou uma peça com espacialização. É essa. Eu lembro, é essa. É o Windless. É isso. Porque lembro da cena do espaço e do sítio, é isso mesmo. Exatamente, é o Windless. Muito difícil, pá. Os compositores, à medida que vão envelhecendo, vão se tornando mais... Quer dizer, aprendem a escrever melhor e aprendem a dar... Enfim, aprendem a tornar a música um bocadinho mais confortável para quem a toca, que também é um aspecto muito importante. Tu já falaste de algumas peças que compuseste, mas existe alguma que tu digas que é o teu... que é a tua imagem, que é... O Ex Libris. Epá, é muito difícil, é como escolher filhotes, estás a ver? Uma peça que eu gosto muito, que foi assim reveladora para mim quando eu estava a escrever, que curiosamente ainda não foi tocada, que é um duo de vibrafones que se chama Fragmentos, que me foi encomendada pelo André Dias e pelo Pedro Góis, e eu tenho de lhe fazer a cabeça para eles estudarem aquilo. Essa peça foi muito gira porque há peças, o Schoenberg costumava dizer que o compositor inexperiente escreve compasso a compasso e o compositor experiente tem a ideia e rapidamente forma-se na mente dele toda a obra. Pronto, é mais ou menos um exagero, mas no fundo é como um filme, não é? Tu saberes o arco todo do filme, o tipo parte daqui e vai assim. E vai para ali. E essa peça foi assim um meio termo, na medida em que eu já tinha alguma experiência a escrever, ainda não conseguia visualizar a peça toda, ou seja, estás assim um bocado aos apalpões, tipo, vais escrevendo, no fundo é como escreveres um filme, cena a cena, sem saber muito bem onde é que a coisa vai parar, e esperas que no fim aquilo tenha alguma lógica, ou então depois tens que trabalhar a forma da peça para lhe dar uma lógica. E isso aconteceu um bocadinho, ou seja, foi uma peça que eu escrevi assim um bocadinho de secção a secção, e foi uma peça que me conseguiu surpreender imenso enquanto eu estava a escrever, e que cunhou ali se calhar um bocadinho daquilo que é a minha linguagem de escrita em termos harmónicos, em termos rítmicos. Há imensos processos nessa peça que aparecem ali numa forma um bocadinho germinal, mas que depois, por exemplo, no quarteto de marimbas que o Drumming estreou ano passado no Oculto da Ajuda, este quarteto já tem processos que eu comecei nessa peça e que foram agora desenvolvidos. Enfim, tu ao longo da tua vida tens assim certos aspectos, certos processos rítmicos ou harmónicos, uma ideia qualquer, que pá, olha, se eu juntar uma nota acolá, enfim, tens pequenos truques, pequenos artifícios de composição que às vezes surgem-te numa peça e tu depois aplicas durante várias peças até abandonares, ou às vezes até manteres até ao fim da vida, como o Messi fez com os modos, não é? E essa peça é uma peça que eu tenho que a ver tocada muito em breve. E tu tens assim, tens muitas peças que não foram tocadas ainda? Ou felizmente? Não. Tenho, possivelmente até tenho só essa. Porque essa peça teve uma história triste, porque eles tinham-me encomendado para a tocar no final do Prémio Jovens Músicos e infelizmente não passaram à final. Portanto, a peça depois não teve razão de ser. Pois normalmente o pessoal encomenda as peças já com um conceito em vista ou tendo em vista a gravação de um disco, não é? E por isso tenho tido sempre tu não imaginas, é quase como ver um filho nascer, pá. A estreia de uma obra para um compositor, no fim andas ali a martelar durante tantos meses naquilo, quando aquilo finalmente vai ao palco, aqueles 9 minutos, pá, tu é como se estivesses a voar enquanto o pessoal está... Sem citar nomes, já te aconteceu que ouviste a tua peça e pensaste... Não é nada disto. Não é nada disto. Isso acontecia antigamente, acho que acontecia muito mais, não é?
Sim, epá, nunca me aconteceu porque eu tento cada vez mais, eu tento, há uma frase do João Pedro Silva, que também já tocou algumas peças minhas, o saxofonista, disse uma vez uma frase muito bonita e eu acho que isso é muito importante, que a música também é de quem a toca, ou seja, talvez durante demasiado tempo os compositores tiveram um paradigma de eu escrevo e depois eles que se desenrasquem, não é? Se tecnicamente for possível, sobretudo, se tecnicamente for muito difícil, melhor ainda. Sim, ok. Pronto. E epá, eu tenho sempre o paradigma de perceber um bocadinho o que é que. Tentar perceber quem me pede uma peça, quais são as motivações da pessoa. O que é que esta pessoa gosta de. Não é porque tu tens sorte. Se tiveres um gajo como o Carolino, é um all-rounder, é um gajo que tem um registro fora de série, é um gajo que tem uma expressividade fora de série, pá, é um gajo a quem tu pedes... Basicamente podes meter tudo que aquilo... Podes meter tudo que aquilo sai. Mas, logicamente, numa peça para o Sérgio, eu também sei que ele gosta de ser desafiado, percebes? Ou seja, se for uma peça, se calhar, se for uma parte de tuba completamente banal, sem qualquer tipo de desafio, e o desafio pode ser técnico, mas também pode ser expressivo. Nós vamos lançar, a partir de ainda antes do final do ano, vou conseguir lançar o disco do meu ensemble, que é o Daniel Bernardes Crossfade Ensemble, com o Sérgio, o Assunção no trombone, o Mário Marques no saxofone, o Ricardo Toscano no outro saxofone, e o João Barradas e o Jeffrey Davis na percussão e eu no piano. E é um septeto que não tem secção rítmica, mas é música totalmente escrita, com secções de improvisação. E o Sérgio, um device que eu gosto muito de utilizar é basicamente as notas graves a aparecerem sem ataque, aparecerem do nada, sobretudo nos andamentos lentos, é uma coisa, é um efeito espetacular. E não há ninguém que faça esse efeito melhor na tuba do que o Sérgio. Tu ouvires, é o niente, é mais perfeito da história. E, portanto, ou seja, quando penso em escrever para o Sérgio, estás a ver, tenho sempre que tirar partido ao máximo, porque a peça tem que ser estimulante para ele também. Se a peça for demasiado intelectualoide, se for uma coisa assim, com uma estética musical que também eu percebo que não lhe é muito frequente, assim, enfim, tu também vês quando uma pessoa te pede uma peça, quais são os compositores que esta pessoa gosta de tocar, não é? E dentro depois daquilo que é a minha linguagem e aquilo que eu gosto de ouvir e gosto de escrever, não é? No fundo, nós escrevemos a música que queremos ouvir, mas tento no fundo levar as motivações da pessoa em conta. Se é uma peça que deve tirar partido da cena técnica da pessoa, e isso leva a que, acredito eu, leva a que as pessoas gostem da música que tu lhes dás, queiram tocar essa música. Isso é super importante para mim. Ou seja, o Pinho Vargas costumava dizer, aquele chavão, o tipo passa meses e meses e meses a escrever uma obra e depois ela é tocada uma vez e nunca mais aparece. Claro que no contexto de grandes orquestras ou grandes produções ou umas óperas ou não sei o quê, são as instituições basicamente que têm o poder para dar vida a essas obras, não é? Mas digamos que num contexto de câmara ou num contexto de solo, a principal motivação vem dos intérpretes. Se eles não sentirem essa motivação, se eles não se revirem, não é? Porque depois tens coisas que são idiomáticas. Se eu escrever para trompa, não é? A malta passa durante anos e anos a estudar trompa no conservatório, está habituado a um certo tipo de textos, está habituado a um certo tipo de formas de tocar um instrumento, digamos aquilo que é idiomático para o instrumento. E eu acho que os compositores também têm, de certa forma, não têm que obedecer religiosamente a esse formato, não é? Porque senão também estamos a chover no molhado, mas têm que ter pelo menos a consciência daquilo que é idiomático para o instrumento, e se vão contra isso, têm que o fazer de forma consciente. Sim, eu acho que muitas vezes um dos erros digamos, da orquestração quando se escreve é ignorar completamente o instrumento e o instrumentista para o qual se está a escrever. Sem dúvida. E como é que é o teu processo de composição? Já foste falando dele, não é? Já foste falando. É muito caótico, é muito na base da procrastinação, porque tu trabalhas muito, lá está, aquilo que eu dizia há pouco do Schoenberg, quando ele dizia, um grande compositor
vê a obra toda na sua mente. Pronto. Pá, e a verdade é que enquanto tu não vês grande coisa na tua mente, mais vale estar quieto, senão às vezes acontece, pá, vais a conduzir e não sei o quê, e surge ali uma ideia qualquer que depois dá origem, ou seja, é mesmo daqueles trabalhos, pelo menos eu procedo dessa forma, no fundo é como se fosse um hobby muito caro, ou seja, um hobby que tu praticas quando tem mesmo que ser, ou seja, se eu não sentir aquela cena, ou se eu não tiver uma ideia a aparecer que me permita depois desenvolver uma obra, pá, fico quieto. Porque é fácil para mim criar. Eu sou capaz de fazer uma peça agora aqui em 20 minutos, na boa. Mas não sei se eu não sentir aquela cena, nem a escrevo. Porque enquanto improvisador, estás a ver, a coisa mais fácil é debitar notas. Agora a coisa difícil é, de facto, para mim criar uma peça é tu criares algo, para já, com o qual te identifiques enquanto artista, e algo que tu olhas daqui a 15 anos e vês, esta era a forma como o Daniel Bernardo escrevia em 2020. Okay, sim. Ou seja, é um statement que fica também para o futuro, e eu levo isso um bocadinho a sério. Ou seja, pá, isso às vezes é muito, é tipo colete de forças, ou seja, eu não sou um compositor que produza muito, sou capaz de ter tipo 2, 3 peças por ano. Tenho tido muitas encomendas, felizmente, e tenho escrito por isso, mas de facto não me esforço por produzir. Sim. Pá, um dos gajos que eu tenho que mencionar é o Kubrick, que é para mim um deus, e enfim, nem vou falar mais sobre o Kubrick, mas para mim aquele paradigma, estás a ver, que ele seguiu ao longo da vida, é um gajo que tem muito poucos filmes, e o gajo no fim da vida, ali desde a Laranja Mecânica, desde o Barry Lyndon, o gajo quase que só fez um filme por década, mas cada filme é assim tratado. E de facto, pronto, eu considero-me um compositor relativamente jovem, ou seja, é importante escrever nesta altura, é importante trabalhar com várias pessoas e ter várias experiências, como o Endless, enfim, todas as encomendas que aparecem, eu faço-as sempre, ainda não recusei nada que me tivessem pedido. Mas pronto, mas escolho com cuidado os meus projetos e tento ao máximo seja uma peça para saxofone solo, seja uma peça para uma big band, tento que essa peça seja significativa do ponto de vista pessoal e para as pessoas que a tocam. Existe assim alguma peça, por exemplo, que gostasses de compor, por exemplo, orquestra sinfónica com uma sinfonia, alguma coisa assim, tens alguma coisa que gostasses mesmo? Não estou a dizer já, mas pode ser já, se aparecer o convite, pode ser já hoje. Opa, uma coisa que eu gostava muito de explorar era, sem dúvida, o trio com a orquestra. É uma cor muito fixe, muito bem esgalhada. Acho que há um disco histórico da Ella, a versão do Porgy and Bess da Ella Fitzgerald com o Louis Armstrong, e toda a textura da Big Band com a orquestra, mas eu aqui nem diria Big Band com a orquestra, diria apenas o trio de piano com a orquestra. Sem dúvida é um formato que eu gramava a explorar. Já escrevi várias vezes para a orquestra, mas nunca escrevi para a orquestra especificamente uma coisa original. Já fiz vários arranjos para trio e orquestra, é muito frequente fazermos arranjos de coisas pop e não sei o que para a orquestra. Esse diria a partida que era assim o desafio maior. Mas também gostava de fazer uma coisa com quarteto de cordas, não sei se secção rítmica ou não, mas piano e quarteto de cordas, ou trio de piano e quarteto de cordas. O quarteto de cordas também tem uma sonoridade que eu gosto muito, um bocadinho mais íntima, mais... E gosto muito também do trio de violas com violoncelo, que foi uma sonoridade que nós utilizámos agora no filme do Botelho, que estava para sair agora a meio de 2020, não sei quando será com isto da pandemia, mas é um quarteto que soa muito bem, pá, 3 violas e violoncelo, tem assim uma cor muito escura, muito fixe. Mas é super específico, pronto. E como é que funciona a composição para a banda sonora? É muito peculiar, na medida em que
tu deixas de ter a última palavra, ou seja, quando me encomendou uma peça, a música é, lá está, eu tenho essas preocupações, mas no fim a peça é aquilo que eu quiser, não é? Mas, evidentemente, o intérprete se odiar a peça, se eu amar a peça, temos pena. Mas a banda sonora, digamos que é música que tem uma utilidade, não é? Ou seja, é uma música que tem que acrescentar ao conjunto de elementos artísticos que estão contidos numa película, não é? Seja para televisão ou para filme. Portanto, essa é a principal diferença que é estrutural. Depois, depende um bocadinho do meio onde estás a trabalhar. Eu diria que eu fiz agora a banda sonora para A Espia, que foi uma série que acabou há pouco tempo na RTP1, e diria que a linguagem para televisão é uma coisa, a linguagem para cinema é outra. Também tens aí logo uma cisão fundamental, na medida em que ainda antes de falarmos de argumentos, falando apenas do meio, não é? Ou seja, tu quando vês qualquer coisa na tua televisão em casa, não tens a mesma definição de som que tens no cinema, ao mesmo tempo que quando vês qualquer coisa em casa na tua televisão, tens pior som e tens menos disponibilidade mental para aquilo que estás a visualizar, ou seja, estás a ver uma série na televisão, se calhar estás a fazer o jantar, ou, enfim. Quando estás no cinema, Estás atento a estás a tudo. ser bombardeado, porque os cinemas hoje em dia têm uma massa sonora brutal, e estás no escuro e estás absolutamente concentrado naquilo que estás a visualizar, ou seja, a disponibilidade para absorver detalhes que a música te dá é muito maior. Pronto, e isso dificulta imenso quando tu escreves para televisão, na medida em que os efeitos da orquestração têm que ser muito mais exacerbados, estás a ver? Ou seja, aquela coisa de eu durante 4 compassos ponho só os violoncelos a fazer o baixo e depois a partir daí junto-lhe os contrabaixos. Isso em cinema funciona lindamente, em televisão não tens a mínima hipótese, ou seja, percebes, tens que ter em conta quando estás a escrever, tens que ter em conta, e é um processo muito engraçado, são coisas que um compositor nunca pensou na vida, quer dizer, tens as limitações de uma orquestra sinfónica, quando escreves para a orquestra, pronto, tens a orquestração natural, não é? Mas aqui depois tens que tomar em conta depois todo o lado técnico da difusão da música até ao espectador, que é muito engraçado. E depois também em termos de ritmo, lá está, a questão de tu estares imerso na escuridão a ver um filme, cria em ti uma maior tolerância para cenas arrastadas, para música mais difícil. Na televisão tu tens que potenciar mais a imagem, enfim, tens que ser mais, é mais exigente, eu diria quase. Pelo menos a minha experiência, também só trabalhei com o João Botelho em cinema e felizmente nós temos uma química espetacular e o João é um realizador com uma cultura musical ridícula. Pá, o João, em 92, escreveu ao Messiaen a pedir-lhe os direitos de uma obra que eu nem sei, que já não me lembro se era o quarteto. Enfim, escreveu uma carta ao Messiaen e o Messiaen deixou utilizar a música. É este nível. Portanto, eu consigo falar de obras do Messiaen que gramo com o Botelho. E então é alguém que tem uma cultura musical brutal e que basicamente a única exigência que eu senti que me foi feita foi tipo, eu produzir um objeto artístico muito forte, produzir uma peça que não possa ser atacada tipo, esta secção aqui podia ter sido mais forte. Não, se o teu objeto artístico, se a música que tu escreveres for artisticamente forte, não sei bem fazer isto de outra maneira, ou seja, se for algo que tu ouças e digas tipo, é isto. Ele depois vai encontrar espaço no filme dele para encaixar essa música. E o Ano da Morte de Ricardo Reis, que fizemos o ano passado, nós fechámos o filme em agosto, portanto foi um processo, foi assim ao menos ao longo do verão, e foi uma maravilha. Cheguei lá com os primeiros vozes e não sei o quê, correu bem, ele adorou logo à primeira, pediu mais 2 ou 3 coisinhas, preciso aqui de música um bocadinho escura, preciso aqui de não sei o quê. Tivemos o segundo encontro, mostrei a música que tinha, adorei, fomos beber copos, espetacular. Às vezes não acontece assim, às vezes, pronto, e é uma questão, não é uma questão de capacidade, é só uma questão de gostos e de
a pessoa ter uma visão da música para o seu filme, que por alguma razão não coincide com a tua, estás a ver? Mas quando compões assim para filmes, tu vês as imagens antes e vais compondo ou pedem? Lá está, epá, depende muito da forma de cada um trabalhar, ou seja, não existe, eu li algo, Okay. não existe um método, ou seja, na indústria americana talvez haja, porque os americanos, para o bem e para o mal, têm uma forma de pensar muito pragmática em tudo, ou seja, perante situação A, reagir de forma B, perante situação B, reagir de forma C. Não é? Todo o mindset americano é muito, aceita muito, estou a exagerar como é óbvio, mas é um bocado assim. E então eu li alguns livros sobre film music e existe logo um paradigma e também temos que perceber que, quer dizer, eles estão todos sindicalizados, os músicos estão sindicalizados, os compositores estão sindicalizados, e isso por si só também cria uma data de regras, de procedimentos, não é? Que estandardizam um bocadinho a produção cinematográfica, e por isso é que tu acabas por ter um cinema que é muito igual, é muito standardizado, não é? Parece a Ford, não é? Os carros são todos feitos em série, passo o exagero. Pronto, e cá em Portugal, talvez por sermos uma indústria muito feita de indivíduos na verdade talvez possamos afirmar que começamos a ter uma indústria do cinema, talvez, é muito difícil. Para o bom e para o mau, nós vivemos num país sempre sobre ser pioneiros, não é? Ou seja, a sensação é que está tão pouca coisa estruturada que temos sempre oportunidades para fazermos qualquer coisa de raiz. Sinto um bocadinho isso. E isso é bom e mau, ou seja, é mau porque as coisas não têm bem uma lógica que tu possas seguir e na qual tu possas apoiar quando tens de tomar decisões. O bom é que tu tens muito mais liberdade criativa. E pronto, e pelo menos com o João nós temos funcionado nessa base. Quer dizer, na Peregrinação, que foi outro filme que eu fiz em conjunto com o Luís Bragança Gil, que é um mestre de cores e é um compositor que escreve essencialmente para voz. Aí havia um requisito específico porque era um filme sobre a peregrinação do Fernando Mendes Pinto e em que a música se baseou no disco do Fausto, Por Este Rio Acima, que o João queria recompor, no sentido, e daí também vês a consciência artística do João, ou seja, estás a ver aqueles tipos aquele tipo de recomposição, no sentido em que tu pegas numa melodia se calhar e passas essa melodia de 4/4 para 7/8 e mudas a harmonia completamente, pronto. Era esse tipo de transformação profunda que o João queria que fizéssemos à música do Fausto. E tu vais ouvir a banda sonora da Peregrinação e tens que estar mesmo muito atento para ligar, porque Por Este Rio Acima é um dos discos históricos da música portuguesa, quer dizer, toda a gente conhece o disco, consciente ou inconscientemente, há músicas que fazem parte do nosso ADN português, estás a ver? Sim. E o João quis de facto fazer esse esforço para tendo lá esse disco, porque era impossível não aludir a ele no contexto da Peregrinação, tínhamos que esticar a corda e quase destruir a natureza do disco, mantendo contudo alguns pontos de ligação. E neste filme, O Ano da Morte de Ricardo Reis, foi muito mais livre, na medida em que ele deu-me o guião, mostrou-me apenas algumas fotografias. É um filme a preto e branco com uma fotografia lindíssima, pá, é inacreditável, que faz lembrar aqueles filmes do Antonioni, ainda a preto e branco, pá, uma coisa linda de morrer. E basicamente tudo o que eu tinha era o guião e umas fotografias, e o João disse-me, pá, ele chega a Lisboa e a coisa vai se complicando, portanto se calhar a música podia começar assim mais alegrezinha e ir ficando mais triste, portanto boa sorte, encontramos daqui a 2 meses com a música. E correu bem, pronto, ou seja, eu levei tudo, levei música tonal, levei música dodecafónica, levei, lá está, música muito escura, com esse quarteto de cordas que te falava há bocado, com 3 violas e violoncelo, percebes? Tentei criar assim um mar, ele pediu-me só que escrevesse apenas para cordas, só queria ter som de cordas ao longo de todo o filme, e eu acho que essa monotonia tímbrica também casa muito bem com o preto e branco, na medida em que... e é fixe para um compositor ter limitações, estás a ver? Ou
Se um gajo diz, pá, quero uma banda sonora só para piano, isso é lindíssimo, é espetacular. Quando tu tens as opções todas em aberto, é mais difícil tomar decisões. E basicamente foi isso. Pá, peguei no guião, vim para casa, fui rabiscando só com base naquelas fotografias e com base na história, e fiz de facto aquilo, pá, perante esta história, a música que eu acho que casa bem funciona aqui. Mas depois, por exemplo, a televisão foi de facto colado com as imagens. Tipo, cena X, que vai desde o minuto X àquele, e depois podes ter mais sincronismos, o gajo leva um murro na cara, podes ter um tutti de orquestra. Pronto, aí de facto tens esse trabalho já quase de sincronismo da nota com o frame. Enfim, depende um bocadinho da natureza do projeto, tens que estar preparado para lidar com tudo. E agora, gostava que, não sei se tens algum conselho para dar aos jovens músicos. Tens? Sim, dois. O primeiro é, epá, mudem para o Sporting, porque aquilo está num caos tão bom que a gente deixa de ligar a futebol rapidamente e concentra-se mais na música. O segundo... Acho que foi o melhor exemplo, o melhor conselho que eu ouvi nos últimos. Pá, isto... Tenho mais. Como dizia o Groucho Marx, uma piada genial. Estes são os meus princípios. Mas se quiserem outros... um conselho para, desculpa, para os jovens músicos ou compositores especificamente? Pode ser para os dois, acho que... Epá, eu diria, eu acho que se há coisa absolutamente fundamental nesta profissão é a paixão por aquilo que fazemos, ou seja, tu tens que, às vezes temos períodos da nossa vida super relaxados, entre projetos, às vezes tens períodos super complicados, e o trabalho artístico é muito difícil de contabilizar, na medida em que, epá, se tiveres um stress, o mecânico vai-te dizer, sabe quantas horas são precisas para fazer determinada operação, não é? Pá, quando te aparece uma partitura de encomenda, tu não fazes ideia se vais demorar 30 horas a preparar aquela obra ou se vais demorar 60. Da mesma maneira que, pá, enfim, o filme do Botelho, o Anda Morte Ricardo Reis, foi um filme super pacífico musical. A série da Espia eu comecei a trabalhar em setembro, os masters foram entregues em dezembro. Eu posso dizer que todos os dias, praticamente sem exceção, perdi-te ali um bocadinho. Ou seja, tu nunca sabes quando é que esta profissão vai arrebentar contigo. E se tu não tens uma paixão irracional por aquilo que fazes, que se o teu foco não for, independentemente do dinheiro, independentemente do esforço, se o teu foco não for, apresenta-me este desafio e vamos lá ver o que é que eu sou capaz de fazer perante isto. Se o teu foco não for este, às vezes é muito complicado. E portanto, eu diria mesmo que o fundamental é apaixonarem-se pela música, ouvir tudo e mais alguma coisa, ler tudo e mais alguma coisa e pronto, epá, para mim foi se calhar o concerto de Ravel, foi assim a primeira grande obra que eu durante um mês ouvia todos os dias e aprendi a partitura, depois fiz uma transcrição da parte da orquestra para a Orquestra de Sopros do Orfeão, que era dirigida pelo Alberto Roque naquela altura, que é muito meu amigo, e eu queria, pá, temos que tocar este concerto, porque este concerto é incrível, então, sem dinheiro, sem nada, tu estás ali durante horas e dias e dias e dias a escrever, porque é essa paixão que acaba por te mover, não é? Portanto, eu diria que para a malta jovem é exporem-se ao máximo a vários estilos de música, a música de várias épocas. Epá, há música do século XIV que é inacreditável, há música do século XX que é inacreditável, há música do século XV que é uma seca, há música do século XX que é alta cena, há música boa, há música má, há música maravilhosa. Portanto, a malta no fundo tem é que estar exposta e alguma coisa a de fazer ali um clique misterioso que depois está sendo uma chama que dura para o resto da vida e que te permite produzir, pelo menos é isso. Olha, Daniel, que até agradecer-me por teres aceito o convite. Não, obrigado, meu pá. Foi Um gosto. E parabéns pela iniciativa, tenho seguido no Facebook, acho muito bonito. Continua com toda a energia e obrigado. Obrigado eu.